Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Voltando para a gente falar do Colorado, vamos falar sobre zagueiro que pode estar deixando o Internacional e o valor que o clube está disposto a receber por este atleta. Também falamos de Ricardo Matias, joia das categorias de base, que pode ter o seu destino longe do estádio Beira-Rio nesta temporada. Você deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e sem mais enrolação, bora falar de Inter. Vamos lá, pessoal, atualizar o Internacional nesta quarta-feira gelada aqui em Porto Alegre. Estou aqui na PUC, esse cenário diferente que vocês não costumam ver aqui no canal, mas vamos falar sobre Vitor Gabriel, zagueiro da base do Internacional, que pode ser negociado nesta janela. A informação do pessoal do Central da Toca, que é um canal identificado, cobre o Cruzeiro, e eles trouxeram a seguinte informação, que o Cruzeiro estaria preparando ou estaria disposto a mandar uma proposta de 3 milhões de euros ao Inter por este jogador. Eu reforço aqui uma informação ainda da semana passada do portal Gol, que o Inter de fato recebeu uma proposta pelo Vitor Gabriel justamente do Cruzeiro e que seria, portanto, pelas duas informações, essa no valor de 3 milhões de euros. Mas reforço aqui uma outra informação que eu trouxe já aqui no canal sobre o preço que o Inter definiu para negociar o jogador, que é de 10 milhões de euros, ou seja, uma proposta aí muito distante daquilo que o Inter imagina para ter esta negociação concluída. De 3 para 10 milhões é uma diferença muito grande aí de 7 milhões de euros, ou seja, nesses moldes o negócio está completamente descartado. O Inter, repito, não tem interesse em negociar o Vitor Gabriel com o futebol brasileiro, a preferência é que ele seja vendido para o futebol do exterior, para fora do Brasil, Europa, quem sabe o mercado secundário do futebol europeu, que possa chegar a essa cifra dos 10 milhões de euros. Também a informação do pessoal de Minas Gerais é que o Cruzeiro estuda incluir alguns jogadores nesse negócio para tentar baixar esse valor, fazer com que o Inter também tenha interesse nesta negociação, quem sabe incluindo jogadores que interessem ao Internacional. E elencando aqui alguns jogadores que podem, quem sabe, ser incluídos, a gente tem o Lautaro Dias, que é atacante, o Inter já demonstrou interesse, mas não é um jogador que tem um valor alto de mercado, embora o Cruzeiro esteja pedindo aí os seus 3 milhões de euros pela negociação desse atacante, mas o Inter não vê ele como peça para ser incluída nesse negócio. O Inter gostaria de ter o jogador, mas gostaria de ter a venda total do Vitor Gabriel. Outro jogador que já interessou a direção do Inter é o Wallace, primeiro volante. E por que eu faço essa lembrança? Porque vocês sabem, o Inter busca um camisa 5 no mercado. Essa é a prioridade da direção, inclusive, nesta janela de transferências. Um camisa 5, um primeiro volante que possa ser o substituto de Fernando. E como já procurou o Wallace, como tem essa conversa, digamos, envolvendo o Vitor Gabriel, pode ser que a composição esteja nesta nominata, nesse nome do Wallace que envolva o interesse do Inter. Eu lembro aqui que quando jogava na Udinese da Itália, o Inter já fez uma consulta ao Wallace, que vocês sabem é ex-jogador do Grêmio, campeão, por exemplo, da Copa do Brasil pelo Tricolor. Então já há esse interesse antigo da direção colorada nesse jogador e há o interesse agora do Cruzeiro no Vitor Gabriel. Lembro aqui, reforço, não é a preferência do Inter uma negociação com o clube brasileiro. Agora falando, pessoal, de outra joia das categorias de base do Inter, esse um pouco mais jovem e que já está há mais tempo na base do Internacional, eu falo do Ricardo Matias, que há alguns dias vem recebendo sondagens e a informação que surge é que um fundo de investidores árabes estaria interessado no futebol do Ricardo Matias, informação trazida pelo Alexandre Ernest, pelo pessoal do Vozes do Gigante, e que eu consegui a confirmação para trazer para vocês aqui no canal. Essa informação, inclusive, ela dá conta de que o clube árabe pagaria um valor ao Inter para levar o jogador agora, para levar o jogador
nessa janela e ainda deixaria um percentual, ou seja, o Inter ficaria com parte de uma futura negociação. E por que o Inter avalia esse negócio? O Inter ainda não deu um sinal positivo nem negativo para essa sinalização de proposta, mas o que eu ouvi nos bastidores é: o Inter pode nesse momento pegar uma grana porque está interessado em vender jogadores, em fazer caixa com essas vendas nesse ano agora. O Inter tem aí 160 milhões de reais para atingir em vendas, para prever, para bater com o seu orçamento, com o que foi previsto lá no início da temporada, ou seja, precisa de grana agora, mas também visaria uma venda futura, ou seja, esses clubes árabes, eles têm muita entrada no mercado europeu. É o caso, por exemplo, agora do Gabriel Carvalho, que está sendo vendido para a Arábia Saudita, e o Inter também aposta numa futura negociação para que ele possa também render mais dinheiro ao Inter no futuro. Então, além do Gabriel Carvalho, há essa possibilidade também com o Matias, dele sair agora nesta janela, ser vendido, gerar o dinheiro já agora, mas também, quem sabe, numa nova negociação com o mercado europeu. Essa é uma ideia que está sendo colocada à direção do Internacional. Eu reforço aqui sobre o Matias com uma informação do Juliano Machado, que é repórter do canal do Baldasso, tem o seu canal também aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição para vocês, e ele trouxe hoje uma informação de que o staff do Ricardo Matias, ou seja, os seus empresários, os seus assessores, estão forçando a barra. Essa foi a expressão que ele utilizou para justamente se referir a esta tentativa dos empresários de tirarem o jogador do Inter. Segundo ele, os empresários entendem que o Inter não está valorizando como deveria o Ricardo Matias, que ele é um jogador em ascensão, que ele é uma joia realmente que o Inter tem nas mãos e que não está valorizando. Vamos lá, o Inter tem hoje 2 centroavantes que ganham muito mais, que é o Valência e o Borré, não entregam a mais em comparação ao Ricardo Matias. Para mim, o Ricardo Matias entrega no mesmo nível ou até mais, e o Inter ainda pensa em contratar outros atacantes, ou seja, caso libere o Valência, o Inter ainda pensa em outros nomes, tem o Carlos Vinícius sendo sondado, tem outros centroavantes também na mira. Então, o staff do Matias entende que o Inter não está valorizando o seu jogador e pode forçar uma negociação. Ele que recém renovou o seu contrato, o Inter correu o risco ainda de perder o Matias no ano passado de graça por conta do seu contrato curto, conseguiu a renovação, mas agora segue o incômodo nos bastidores em relação aos seus empresários e à direção do Internacional. Tá certo, pessoal? Estas as informações desta quarta-feira pela tarde. Eu volto à noite para a gente atualizar o Inter aqui no canal com mais novidades. Lembrando que o Colorado se reapresenta neste sábado no CT Parque Gigante. Depois das férias de 15 dias, os jogadores agora voltam a treinar no CT do Internacional. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto ainda hoje no próximo conteúdo. Valeu e até mais!